Irmãos, nós vamos iniciar uma nova série. Hoje nós temos a introdução à nossa nova série, que é a série Cartas à Igreja. Então a gente tem uma série aí de algumas semanas, na verdade vão ser 8 semanas no total. Hoje a introdução, mais 7 semanas, com cada carta a cada uma das igrejas no Apocalipse, que todas juntas formam uma carta a toda a igreja, né? Então nós vamos no último domingo, que é o domingo de Natal, nós vamos falar sobre Cristo revelado também aos povos. E aí encerraremos essa série com o Natal. Então já estamos pensando no Natal. A Jaque até já está decorando a árvore de Natal lá em casa, não sei vocês. Mas lá em casa está adiantado o negócio. Então, para aproveitar muito essa estação. Nós estamos agora no calendário cristão nos aproximando do Advento também daqui a pouco. Então vamos relembrar disso também novamente na nossa expectativa, no lembrar de um Cristo que veio e de um Cristo que nós esperamos, como cantamos nessa manhã. A esperança do seu glorioso retorno precisa ser algo ardente na vida da igreja, amém? Precisamos ter isso em nosso coração, e esses dias são dias para nós lembrarmos disso, através da carta da Revelação, ou Apocalipse. E para a leitura de hoje, eu quero convidar um narrador especial, que é o narrador da Bíblia A Mensagem. Então nós vamos ler a Bíblia A Mensagem, vamos ouvir e acompanhar aqui o texto bíblico, e depois faremos a exposição. Então nós vamos projetar aqui a mensagem e vamos ouvir essa leitura bíblica do capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia também, mas vai estar passando aqui o texto exatamente dessa paráfrase que é a mensagem. Então Apocalipse capítulo 1, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus, o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo ao seu servo João. E João contou tudo o que viu. A palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Leitor, você é um abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias, todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Eu, João, estou escrevendo às 7 igrejas na província da Ásia. Tudo de bom para vocês da parte do Deus que é, que era e que está para chegar, e dos 7 Espíritos reunidos diante do seu trono e de Jesus Cristo, a testemunha leal, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra. Glória e poder a Cristo que nos ama, que com sangue eliminou o pecado da nossa vida, que nos fez um reino, sacerdotes para seu Pai para sempre. E sim, Ele está a caminho. Cavalgando as nuvens, será visto por todos os olhos. Os que zombaram dele e o mataram irão vê-lo. Pessoas de todas as nações e de todos os tempos rasgarão as próprias roupas em desespero. Amém. O Mestre declara: Eu sou o A e o Z. Eu sou o Deus que é, que era e que está para chegar. Eu sou o soberano poderoso. Eu, João, que percorro com vocês o caminho de tribulação, no reino e na paixão da paciência em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, dia da ressurreição, e eu estava no Espírito orando. Ouvi uma voz alta atrás de mim, clara e forte como um toque de trombeta. Escreva num livro o que você vê. Envio às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei e ouvi a voz. Vi o candelabro de ouro com seus 7 braços, e no centro o Filho do Homem, com uma túnica e um peitoral de ouro, o cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como bronze refinado na fornalha, sua voz como uma catarata. Segurava as 7 estrelas na mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como morto aos seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi sua voz.
Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte. Abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Quer saber o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e do candelabro de ouro com 7 braços? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 braços do candelabro são as 7 igrejas. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças por tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Obrigado porque nessa manhã se reacende em nós a esperança do seu glorioso retorno, Deus. Nós somos muito gratos porque você revelou através do seu filho, através do anjo, através de João e através dessa carta às 7 igrejas e a nós, a sua vontade, o que você pensa sobre a igreja, Deus, e nós queremos ouvir a sua voz hoje e nas próximas semanas, Pai. Nós oramos, Deus, para ver esse momento, pedimos que queremos ver o momento de você cavalgando sobre as nuvens, sendo visto por todos os olhos. Todos aqueles que zombaram e todos aqueles que te mataram vão ver você voltando. Pessoas de todas as nações, de todos os tempos, rasgarão as suas roupas, desesperados porque você está retornando. E nós vamos celebrar porque estamos cantando e clamando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós não queremos e não seremos pegos de surpresa, mas estamos juntos com você, clamando junto com tua igreja, junto com o teu Espírito. Ora vem, Senhor Jesus, ilumina a nossa mente hoje e nas próximas semanas, nosso coração, para que a tua palavra seja vida, seja eficaz em nós, como lemos aqui nessa manhã. Em nome do teu Filho oramos, descortina os nossos olhos, mente e coração, para ouvir a sua vontade e as suas palavras preciosas e sagradas hoje. Amém. Amém, irmãos. Que texto glorioso, não é verdade? Eu quase choro todas as vezes, especialmente, né, com esse fundinho musical. Claro que dá uma comovida, já dá vontade de chamar a galera para nós cantar uma música aqui, né, e continuar, né? Então é maravilhoso. A gente precisa ter essa compreensão envolvente do texto bíblico do Apocalipse, porque é ótimo, sabe? Não tem como a gente não ser levado à adoração através de um texto bíblico como esse. Não tem como nós não lermos os textos da Bíblia todos, mas especialmente esses do Apocalipse, da carta da Revelação, e nos dobrarmos em adoração ao Senhor. É maravilhoso podermos fazer isso. Ontem ainda, a gente está fazendo um estudo do livro, o Lucas está ajudando a gente lá do Arte e Fé, na Cultivar e Guardar, um livro muito bom, e ainda ontem o Lucas falou algo que eu pensei, que a gente quando vai numa galeria de arte, ou num museu, em algum lugar que tem um quadro, às vezes a gente olha e a gente está meio perto assim, a gente não consegue ver tudo, né? A gente tem que dar um passo atrás e olhar um pouquinho mais, e ficar mais tempo. E é isso que nós queremos fazer nesse tempo de leitura das cartas aqui à igreja, das cartas à igreja de todas as cidades, as 7 cidades. Nós queremos dar um passo atrás e queremos tentar ver um pouco mais e continuar olhando para esses textos por 8 semanas, para que a gente possa começar a perceber o que está por trás da tinta dessa obra de arte, o que está por trás, o sentimento, a realidade desse fato, que são as cartas, que são a verdade de quem Cristo é, que são a realidade da profecia de João para nós hoje. Então eu te convido a isso, a entrar nesses dias, nessa galeria de arte, olhar para esse quadro maravilhoso, dar um passo atrás e parar um tempo, orando ao Senhor, pedindo: Deus, me revela a verdade do que esse texto diz, ilumina o meu coração. Por isso nós oramos todo domingo aqui após ler o texto bíblico, para que o Senhor ilumine o meu e o seu coração para compreender as verdades escritas, porque o Espírito que inspirou os homens e mulheres a escreverem esses textos, Ele é o mesmo Espírito que hoje ilumina nós para compreendermos esses textos também. Então nós precisamos disso. E nessas semanas nós vamos então passar só pelos 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Hoje será o primeiro, e depois cada porção que representa uma dessas cartas às 7 igrejas. Então são 3 capítulos dessa carta. E Apocalipse, irmãos, é uma carta pastoral, é um gênero de literatura que chama apocalíptico, assim como vários textos de Daniel, de Ezequiel, vários lugares nas escrituras, textos apócrifos também, que tem esse gênero de apocalipse, de serem apocalipse mesmo.
Mas é uma carta também, e uma carta pastoral. Por isso nós vamos entrar nesse tema, cartas à igreja. Nós vamos buscar realmente ter ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer através do seu Filho, através de João também como profeta aqui. Nós queremos ouvir o que Cristo pensa sobre a igreja. E para te dar uma dica de livro, um dos livros que a gente está usando, além de vários comentários bíblicos e tal, mas esse aqui é um livro que nos chamou a atenção nesses tempos, que chama O que Cristo Pensa da Igreja, a mensagem das 7 cartas do Apocalipse. John Stott escreveu esse livro há décadas atrás, só esse ano saiu em português. Então, se você quer entrar junto com a gente nessa leitura mais de forma intencional, leia cada uma das cartas a cada semana. Então, a próxima domingo agora nós falaremos sobre a carta a Éfeso, então você já pode ler essa semana. E mais ainda, se você quiser aprofundar-se, esse livro é uma ótima dica. John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Então, irmãos, eu vou hoje passar um panorama rápido do primeiro capítulo para introduzir as próximas semanas a cada carta que nós vamos estudar e vamos ler juntos. Então, o objetivo nosso nessa manhã e nessa série toda, que é o objetivo também da carta de Apocalipse, uma carta pastoral que foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, tem como objetivo fortalecer comunidades que sofrem ou então prepará-las para o sofrimento. Esse é o objetivo resumido dessa carta: fortalecer comunidades que sofrem ou então preparar algumas comunidades para o sofrimento. Esse livro, essa carta, surgiu quando o imperador ainda Domiciano, que reinou de 81 até 96 depois de Cristo, era o imperador Domiciano, ele começou a exigir que todos os súditos dentro do império dele agora também o adorassem como Deus. Então Domiciano estava requerendo adoração para si. Nesse contexto surge a carta, o livro do Apocalipse. E isso não foi um problema para toda a população, porque dentro de uma comunidade politeísta, onde vários deuses eram adorados, Domiciano seria só mais um deus a ser adorado. Então não seria um problema para o povo como um todo, porque seria mais um deus e eles adorariam a ele. Mas, diferente desse povo todo, os cristãos não estavam acostumados a fazer isso, porque para os cristãos havia uma postura diante de Deus, o Senhor Criador de todas as pessoas, seres e coisas, sustentador do universo, e havia uma postura diante de outras autoridades, governantes. E essa postura tinha sido ensinada pelos apóstolos, era a doutrina que se seguia por todos os cristãos, e basicamente se resumia nessas 3 coisas. Então a relação, como já falamos aqui, várias semanas sobre isso, mas para lembrar, até então a tradição cristã oferecia essa proposta e essa ordem bíblica, que nós temos os textos bíblicos se você quiser anotar ou tirar foto. Então deveria-se interceder pelas autoridades, em primeiro lugar, essa era a relação. Em segundo lugar, submeter-se às autoridades e honrar o rei. Então, basicamente se resume assim a relação do povo de Deus com os governantes. Mas agora a situação mudou. Os cristãos agora não podiam obedecer a essa ordem de Domiciano, porque eles serviam um único Senhor. Então eles não dividiriam a sua lealdade a Jesus Cristo com outra pessoa, com outro governador. Portanto, o que se deixa claro aqui é que ao não prestar culto ao imperador, os cristãos estariam sendo acusados de impatriotismo. Ao não prestar culto ao imperador, os cristãos agora estavam sendo acusados: vocês não são patriotas. Essa era a acusação contra a igreja no tempo de Domiciano. E muitas vezes é a acusação contra nós também, quando nós não entramos em algo que todo mundo está fazendo, Então, isso era mais intenso na Ásia Menor, por quê? Porque o culto ao imperador foi desenvolvido lá e acentuado lá. Esse confronto lá estava só começando nessa época. Mas em outros lugares não existia outros tipos de perseguição. E esses cristãos, então, que são alvo ali, que Cristo vai repreender através das cartas, em vários momentos, como veremos, eles são cristãos que achavam que eles poderiam adorar Jesus e o imperador. Para eles estava tudo bem. E aí Jesus, através das cartas, vem e se revela a João, e as cartas são escritas, mostrando que não era isso que deveria acontecer. Então esses cristãos que falam que estava tudo bem adorar Jesus e César, o César daquele tempo, eles são criticamente, duramente
agora expostos e enfrentados na carta do Apocalipse. Aqui nós podemos ver que a ligação entre Estado e a religião era algo maléfico já naquele tempo, nesse sentido. E hoje eu te pergunto, será que os nossos dias são diferentes? Será que essa carta é para nós hoje? Essas cartas são para nós hoje também, da mesma forma? Será que nós estamos muitas vezes, cristãos verdadeiros, sendo acusados de impatriotismo por posturas neutras, entre aspas, né? Ou posturas de acordo com o Evangelho? Então, nessa série, irmãos, nós não queremos seguir uma perspectiva mainstream do Apocalipse, essa coisa toda da escatologia como uma mensagem mobilizadora, que os jovens tal, eles vão e querem descobrir as coisas, que muitas vezes o Apocalipse tem essa caricatura que não é o que a gente quer fazer. A gente não quer fazer uma mensagem que seja maior do que o Evangelho, que é descobrir as coisas e tal. Não queremos descobrir os detalhes, as minúcias, os dias específicos e épocas, e quantos dias, e faz a conta e não sei o que, Jesus vai voltar em 2034. Não é isso que a gente quer fazer. Não, nós não vamos fazer isso. Nós queremos justamente entrar nessa perspectiva um pouco do que o Stott fala aqui, descobrir, irmãos, o que Cristo pensa da igreja. O que Cristo pensa sobre nós? Olhe para quem está do seu lado e fale assim, o que Cristo pensa de nós? O que Cristo pensa de nós? Sabe, nós precisamos entender essa perspectiva plural do Apocalipse. O que Cristo pensa de nós? Repare, irmãos, que eu não falei o que Cristo pensa de você, né? Eu falei de nós. E nós temos aqui, John Stott, numa frase muito boa, ele fala assim, não somos só um povo cristão, somos também o povo da igreja. Não estamos só comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. Então você, meu compromisso é com Jesus, eu sou a noiva de Jesus, quero dançar com Ele, não sei o que. Não, a gente está falando de uma pluralidade. Não estamos falando da carta do Apocalipse como algo que você vai ali descobrir. O noivo não é seu noivo, só se você vai casar, você tem seu noivo, né? Mas Jesus aqui é o noivo da igreja, amém? Nosso noivo, coletivo. Nós vamos nos encontrar com Cristo e ansiamos por esse dia. Nós estamos falando de uma perspectiva plural, de uma compreensão de cristãos que não valorizam a sua relação pessoal com Cristo, que existe, acima da relação coletiva. Nós, como a igreja de Jesus. Então, nós vamos olhar para esse quadro, como eu falei, dar um passo atrás, observar melhor, sentir a atmosfera, o ambiente, o que está além da tinta nessa obra de arte maravilhosa aqui. E aí, no versículo 1 a 3, nós temos ali então o título da carta, um pouco sobre o conteúdo, o que a carta fala. Versículos 1 a 3 dizem o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí João, às 7 igrejas, escreve, né? No capítulo 4, parte A, fala isso. João, às 7 igrejas. Então aqui nós temos uma afirmação sobre o conteúdo do Apocalipse. Como em outras cartas, você vai ter isso. Sempre os primeiros versículos apontando para isso. E aí o texto fala duas coisas. Apocalipse é uma revelação e também uma profecia. Então, revelação no sentido de que, como vimos, tem a função de fortalecer a igreja da Ásia Menor, mas também mostra quem Cristo é, revela Cristo. A ideia do Apocalipse é revelar Cristo à sua igreja. E profecia no sentido de que dá autoridade para o texto, vem da parte de Deus, é uma profecia. Não é algo escrito por pensamento humano, é uma autoridade maior ao escrito por ser uma profecia. E o meio pelo qual essa profecia e essa revelação são concedidos tem 5 elos que nós podemos perceber. A profecia vem de Deus para Jesus Cristo, de Jesus Cristo para o anjo, do anjo para João e de João para as 7 igrejas. Então, há uma sequência em que essa revelação é entregue. Deus, Jesus Cristo, através do seu Filho, ele revela essa realidade que, comunicada a um anjo, é entregue a João. E João tem a comissão de entregar isso às 7 igrejas e a nós hoje também. Então essa é a ordem. Nós temos aqui no versículo 3 uma bênção
Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem. Por que isso? Na antiguidade, irmãos, os livros eram raros. Não tinha livro assim como a gente tem para todo mundo. Então, a prática nas sinagogas era receber os livros escritos de João, Paulo, Pedro, e aí eles faziam a leitura publicamente. Dificilmente alguém tinha uma cópia particular da Bíblia ou de algum texto. Era uma coisa muito incomum. Então a bênção vem sobre aquele que lê publicamente, sobre a igreja que se reúne para ouvir a leitura também. Nós temos, portanto, aqui que o Apocalipse tinha como objetivo ser ouvido pela igreja. Então você hoje está sendo abençoado por ser daqueles que ouvem a leitura do Apocalipse também. O importante aqui não é apenas guardar, não é apenas ouvir, mas guardar, o texto fala. Então aquele que guarda, no sentido de observar, de viver aquilo que as instruções estão dizendo para que façamos, aquilo que está escrito. E aí, nós temos aí no versículo 4 até o 8, toda uma sequência de abertura dessa carta. João faz ali a sua saudação. Então João é o remetente, é aquele que escreveu a carta. E o destinatário, quem são? As 7 igrejas. Então ele fala graça e paz. Graça, sempre numa perspectiva da salvação, de relembrar como fomos salvos. A graça de Deus nos alcançou, irmãos. Eu saúdo vocês com essa graça. E shalom, paz. Ou seja, aquela paz que abençoa todas as áreas da vida. Que vocês sejam abençoados e prósperos em tudo que fizerem. Então shalom nessa perspectiva judaica é isso. Então ele está abençoando essas pessoas. Mas não é a saudação de João. Ele fala da parte daquele que era, é e há de vir, dos 7 Espíritos, da parte de Jesus Cristo. Então, não está falando de uma coisa que ele queria desejar para os irmãos que lessem, mas ele está saudando todos os leitores e ouvintes com a paz que vem de Cristo, daquele que era, é e há de vir. E aqui nós já temos uma crítica ao deísmo, por exemplo, que fala de um Deus que não se envolve, que criou e abandonou tudo, né? O relojoeiro deu corda no relógio e foi embora. Já temos aqui uma crítica logo a isso. Não, nós estamos falando de um Deus que veio, que criou todas as coisas, já interveio, veio novamente e virá novamente e intervirá novamente sobre a obra criada. Esse é o Deus que saúda-nos com graça e paz. Então, ele é eterno, era, é e há de vir. Ele já era antes de Roma existir e continuará existindo depois de Roma não existir mais. O Império Romano já caiu, você sabia? Então ele era antes de Roma. Antes de Roma ser criada e existir, Deus já era. E ele continua sendo após a queda de Roma. Deus já era antes do Brasil existir. Sabia que antes de 1500 já existia Deus? Sabia? Antes da terra ser criada já existia Deus? E depois que talvez o Brasil não existe mais, em um momento nós talvez veremos isso, né? Não sei se, né, como nação aqui nessa época, mas quando se cumprir, quando nós formos todos habitar na Nova Jerusalém, ninguém mais vai querer morar no Brasil, não é? Então o Brasil meio que vai ficar obsoleto. E Deus vai continuar existindo. Amém? Deus é eterno. Antes de Roma, antes do Brasil, depois de Roma, depois do Brasil. Era, é e há de vir. Esse é o Deus que saúda as igrejas, através do seu Espírito. 7 Espíritos representam o Espírito de Deus aqui. O Espírito séptuplo, algumas versões vão falar. Então é o Espírito pleno se manifestando em toda a terra. É o Espírito de Deus, sempre presente. Jesus, Deus, o Espírito Santo saúdam. E aí é interessante porque isso aqui é maravilhoso, ó, Jesus Cristo. E aí ele fala sobre quem Jesus Cristo é. Quem que é? Jesus Cristo é a testemunha, Vamos lá, gente. Jesus Cristo é, em primeiro lugar, a testemunha, Então, aqui, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, está nos apontando claramente nesse primeiro capítulo a revelação de quem Cristo é, que nós precisamos buscar compreender, buscar em oração, nos dobrar diante desse texto e pedir: Deus, me mostra o que é isso de fato. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano sobre os reis da terra. Testemunha fiel fala da postura que Jesus conservou enquanto habitou aqui na terra. Jesus, ele foi o primeiro mártir, então ele está encorajando. Eu já morri, talvez alguns de vocês vão morrer também, mas eu fui uma testemunha fiel. Eu ensinei vocês como viver nessa terra. Olhem para mim,
Olhem para Cristo. Ele nos ensinou a viver aqui. Ele nos deu o padrão de como viver aqui. Ele também é o primogênito dentre os mortos, aquele que morreu primeiro, aquele que ressuscitou primeiro, porque um dia nós também ressuscitaremos, e aquele que tem o corpo glorioso, que um dia nós também teremos. Então, ele fala: eu sou o primogênito dentre os mortos. Isso nos dá esperança e certeza de vida eterna. Vida glorificada com Cristo. Ele, ao mesmo tempo que nos ensina a viver nessa terra, fala: olhem para mim, vocês vão ser como eu, porque eu já inaugurei uma realidade nova. Eu já inaugurei uma realidade que vocês um dia também vão experimentar. E também ele fala que ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, aquele que manda na bagaça toda, né? Mais ou menos assim, na versão de hoje, do boqueirão que eu não sou, mas seria isso, né? Aquele que governa sobre o mundo, gente. Então ele é, sim, aquele que... Primeiro, testemunha fiel, habitou entre nós e nos ensinou como devemos viver. Também nos deu a expectativa e a realidade de uma vida eterna, com os nossos corpos glorificados e ressurretos com Ele. Mas ao mesmo tempo Ele fala: e eu também domino e reino sobre todos. Eu realmente mando nesse mundo. É o que Jesus está falando. Ele nos garante que Ele é quem governa aqui. Ele nos garante que... Ele nos ensina como viver aqui, nos dá esperança de como viveremos, e Ele fala que Ele é quem garante, que governa aqui. Então, irmãos, não era o Império Romano, não são os Estados Unidos, não é a Rússia, não são os progressistas, não são os conservadores. Jesus é o soberano sobre todos eles. Não tem um reinado que é superior. Agora a China vai dominar. Não sobre o soberano dos reis da terra. Amém? Amém ou não amém? Jesus é o soberano sobre todos eles. Ele é o Senhor dos senhores, a quem eu e você servimos. E esse texto está aqui para nos lembrar disso. Então, nós, continuando o texto, temos agora, diante dessa maravilhosa compreensão de quem Cristo é, uma doxologia, uma expressão de louvor. E versículo 5, da parte B até o 8, são essa doxologia, essa expressão clara de louvor a Deus. Então o texto fala: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Jesus é louvado pelos poderosos atos de salvação que Ele fez, que Ele executou na terra. Então o texto nos lembra que Jesus agiu porque nos amou. Não porque nós éramos aceitáveis, mas Ele agiu porque nos amou. Não porque fôssemos merecedores da sua graça com a qual fomos saudados no início da carta, mas porque Jesus perdoou os nossos pecados. Senão, nós não seríamos diferentes de todos aqueles que estão nos perseguindo. Ele já deixa claro: legal, vocês são salvos e alcançaram a salvação por causa da minha graça, porque senão não teria diferença nenhuma entre vocês e aqueles que talvez perseguem ou perseguirão vocês. E Ele quer deixar isso bem claro para nós logo de cara. Então, nós sabemos que somos não tão ruins, né? Só um pouco piores, né? Do que nós achamos que somos. Então, mais uma vez, o Evangelho aqui tem a sua ênfase. E um reino de sacerdotes é o que nós somos parte, do que nós somos parte. Então, a nossa posição hoje é essa, irmãos. Como salvos, nós compomos um reino que é singular. Um reino singular. Então, todas as nações, todos os povos, todos os lugares do mundo onde há cristãos salvos e verdadeiros que são parte da igreja, compõem um povo só. Um reino singular. Onde só pode haver um único quê? Sobre o reino tem um rei. Jesus, sendo todos os outros servos. Somos sacerdotes, plural, com responsabilidade de ministrar em favor uns dos outros e do mundo. Então todos nós somos parte de um reino singular, que tem um só rei, Jesus. E todos nós somos sacerdotes desse reino, plural. E todos nós temos que exercer o nosso serviço um ao outro e ao mundo, até que o nosso rei retorne. Amém? É tão simples, não é verdade? Não é complicado, é simples, né? E aí nós temos aqui a profecia. No versículo 7 começa-se então isso, João fazendo uma declaração agora solene, declarando a vinda de Cristo, gloriosa. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente.
Amém. Ele repete aqui os termos novamente, aquele que era, é e há de vir, enfatizando ainda mais a eternidade, o domínio de Deus sobre tudo, alfa e ômega, A a Z, é Ele. Primeira e última letra do alfabeto, e conclui com a declaração de que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E no versículo 8 nós temos uma autoproclamação de Deus. Então Deus, Ele mesmo fala: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. E essa autodeclaração de Deus aqui, ela mais uma vez mostra que Deus nos assegura, Ele assegura ao seu povo que Ele tem domínio sobre toda e qualquer situação. Ele fala: eu sou o alfa e o ômega, início e o fim. Assim como vocês falaram, eu realmente afirmo, eu sou. Uma autodeclaração nessa doxologia da parte de quem Deus é. E a partir do versículo 9, passando nessa nossa exposição bem rápida, do texto, nós temos agora o início da profecia. Então, na verdade, da vocação do profeta, mostrando aqui quem é João. João como profeta que é aquele chamado por Deus para comunicar essa verdade. Então, o contexto de João qual é? Ele não é só um profeta nessa hora aqui, ele também é um sofredor. Ele também é um irmão que está sofrendo. Ele fala no texto: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então ele é o irmão, companheiro na tribulação. É por isso que ele está na ilha de Patmos. Ele foi possivelmente ilhado ali por um banimento, possivelmente cumprindo uma pena. Ele estava nessa cidade portuária da região de Éfeso ali, cumprindo uma pena, porque ele também estava sofrendo por causa do Evangelho. Então não é um profeta que vem e fala: eu vou dar a verdade para vocês agora. Não, ele é um profeta que faz parte do povo que está recebendo essa palavra também. Ao mesmo tempo que ele é o profeta, ele é a igreja que ouve, porque ele também estava sofrendo. E acontece isso quando, irmãos? Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Olha que maravilhoso isso. O Apocalipse, a carta da revelação, ela é concedida no dia do Senhor, num domingo, num dia em que, depois da ressurreição de um domingo, todos os domingos a igreja se reunindo novamente, estando junta para celebrar. Num desses domingos que João estava lá no dia do Senhor, ele recebe essa revelação. Então Apocalipse é como se fosse um culto de adoração estendido. É como se a gente estivesse aqui hoje e nós recebêssemos toda essa gloriosa mensagem no dia de hoje e estendêssemos a nossa adoração. Por isso que o Apocalipse, a carta, tem toda essa conotação de ser algo que nos volta ao Senhor, nos volta a adorar a Ele. E aí nós temos 3 coisas dentro dessa profecia que João recebe. Então, em primeiro lugar, João ele ouve, depois ele vê e depois ele escreve. Então nós temos aqui, diga comigo, audição, visão e comissão. Então parte do que acontece com João aqui é que ele recebe primeiro a voz de Deus. O texto do versículo 10 e do 9 dizem o seguinte: achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João ouve uma grande voz. A voz do Senhor é uma característica do chamado profético aqui. E você vê isso na Bíblia, Isaías e outros profetas. Deus interfere na vida de João, mandando ele registrar por escrito o conteúdo daquilo que ele estava para ver e enviar isso às 7 igrejas. Então, em primeiro lugar, nós temos João ouvindo uma grande voz. Depois, a partir do 12 até o 16, que é a parte mais extensa do texto, nós vemos essa visão. Preste atenção na leitura do texto, rapidamente. A visão de João aqui, qual que é? A partir do 12, nós vamos ler. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas.
Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Então João vê aqui 7 candelabros de ouro, que depois o texto mesmo vai dizer que são as 7 igrejas. E ele vê no meio desses candelabros, que representavam as igrejas, um semelhante a filho do homem, que estava andando entre os candelabros. As vestes talares, o manto comprido, fala de Jesus como um sacerdote. É da roupa do sacerdote que estava falando. Quanto mais comprido era o manto, mais aquele sacerdote tinha autoridade. E ele tinha vestes extremamente compridas, talares. Então, Jesus como sacerdote se manifesta nessa visão. E ele tinha também um cinto de ouro, o que não era comum a um sacerdote, mas a um rei. Então Jesus se manifesta como rei e sacerdote que caminhava no meio das igrejas. Estava andando no meio daquelas igrejas, e depois ele vai enviar cartas para aquelas igrejas, vai falar coisas para aquelas igrejas. Então nós temos aqui um combinado. Os aspectos messiânico de Jesus, aspecto sacerdotal e real. Messias, rei, sacerdote. Jesus Cristo andando, caminhando. E a cabeça dele como a lã, são símbolos da eternidade de Jesus, também a autoridade, os olhos como chamas de fogo e tudo isso. Nós não vamos poder entrar em cada detalhe aqui, mas o que nós podemos perceber é que Jesus, como esse que é eterno, também é aquele que se comunica com os homens através da espada de 2 gumes que está em sua boca. Você me entende? Ele tem cabelos brancos, ele é eterno, mas ele também está se comunicando com a terra, com a sua espada de 2 gumes, a sua própria palavra. Os pés semelhantes ao bronze, a voz como de muitas águas. Mais uma vez a ideia de Jesus comunicando aqui, sendo aquele que comunica. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então aqui você vai ter pessoas interpretando isso como seres espirituais, mas nós percebemos que a coisa mais coerente é que a palavra ângelos, né, que é o texto aqui, é um mensageiro. Então possivelmente um líder de uma igreja ou pastor que recebeu, né? A gente não tem clareza. Sempre é importante ir para o Apocalipse com muita humildade, né? Porque a gente não sabe muito o que é, mas faz mais sentido a ideia do mensageiro. Então a espada de 2 gumes, outros textos bíblicos vão nos mostrar a referência da palavra de Deus. E Deus, irmãos, Ele criou tudo pela sua palavra. Ele sustenta todas as coisas, todos os seres, todo o universo por meio da sua palavra. Ele governa tudo por causa e por meio da sua palavra. Todas as questões humanas são governadas por Ele, por meio da sua palavra. Ele domina sobre nós, o seu povo, por meio da sua palavra. Essa é a importância da comunicação das verdades de Cristo para a sua igreja e para o mundo. E fala também do brilho do rosto, o aspecto glorificado de Jesus Cristo, aquele que foi testemunha fiel, morreu e ressuscitou, recebeu toda a sua glória e agora é o soberano dos reis da terra, tem seu rosto brilhando. Essa visão representa aspectos referentes ao poder de Jesus e está vinculada ao senhorio dele sobre o mundo, sobre a igreja, sobre nós e em particular as 7 igrejas da Ásia. Irmãos, esses aspectos que a gente falou, vários deles vão aparecer de novo aí nas próximas semanas, os capítulos 2 e 3, e a gente vai poder entrar um pouco mais neles talvez, mas esses são os aspectos daquele que se revela à igreja. E depois, se temos uma audição, João ouve, ele vê, e ele recebe um comissionamento, que está nos últimos versículos de 17 a 20 do texto. Acompanhem com atenção, 17 ao 20. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, como acontece com frequência, quando com os profetas, depois de uma visão, tem um comissionamento. Então, Jesus ele se revela, tem uma visão, ou se ouve algo, e há uma ordem de algo a se fazer. E aqui há uma missão específica, que o versículo 17 nos mostra de forma bem clara. O versículo 17
Volta lá para mim nesse texto ali, 17, por favor. Então, tudo isso era demais para João. João, ele estava ali vendo e ele cai aos pés. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo o quê? Não tenha medo. Então, nós precisamos compreender que, diante de toda a revelação de Deus, tudo que recebemos, e se nós realmente conhecemos o nosso Senhor, irmãos, nós não devemos temer aos governos desse mundo. Nós não devemos nos jogar e adorar aos governos desse mundo. Não é diante de Roma que você deve cair, mas aos pés de Jesus que nós devemos cair. É isso que João está mostrando aqui. Ele cai não de medo daquilo que ia acontecer para ele, mas do terror e do temor que ele tem diante do Senhor que ele serve, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Então não caia e não se dobre diante de governos, mas diante do seu único Senhor. É a Ele que nós devemos temer e adorar. Não diante de Roma que nós caímos diante do nosso Senhor. Diante do temor de João, então vem uma palavra de segurança de Jesus. Ele pega no ombro de João e fala: João, não tenha medo, fique tranquilo, eu estou no controle, eu governo toda a terra, não precisa ter medo. E aí ele fala mais uma vez sobre o poder da ressurreição. É aquele que vive, ele fala: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno, eu abro e fecho o inferno quando eu quiser, eu tenho todo o controle na minha mão. Então não fica com medo, fica tranquilo, fica em paz, escreva. Jesus fala para ele: escreva, sua missão é registrar tudo aquilo que eu vou te mostrar, e você vai enviar isso para as igrejas, você vai enviar isso para todas as igrejas, para que elas saibam o que eu penso sobre elas. Você vai enviar isso um dia para uma igreja lá em Curitiba, Família dos que Creem, e eles vão saber o que eu penso sobre eles. E eles vão olhar e vão falar: opa, eu tenho coisas aqui que se encaixam comigo. Você entende, né? Que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente olha primeiro para os primeiros leitores ali. Então a gente vê o que Deus quis comunicar através da sua palavra para os primeiros leitores. Mas há uma aplicação para nós hoje. Nós somos parte dessa igreja plena de Deus. Nós somos parte das 7 igrejas. Então, para quem que essa carta é escrita? Para as 7 igrejas, 7 número de perfeição, plenitude. Representa também uma mensagem universal, uma mensagem entregue a igrejas de todas as eras e de todas as partes. Então nós recebemos essa palavra hoje. Para nós, o Apocalipse se torna uma revelação. Domiciano aqui, ele estava requerendo adoração. Ele estava requerendo que todos se dobrassem diante dele. Os cristãos que adoravam o Senhor Cristo estavam agora sendo convidados a adorar o Senhor César. O César daquele tempo, chamado Domiciano. É isso que estava sendo requerido dos cristãos, que eles se dobrassem, não somente ao Senhor Cristo, mas também ao Senhor César, dividissem o coração dele. A idolatria é o alvo principal da carta de Apocalipse. Em todos os textos e cartas que nós vamos ler nas próximas semanas, nós vamos ver que há um tipo de amor desvirtuado, desviado para algum outro lugar. Esse amor pode ser desvirtuado filosoficamente, intelectualmente, na prática. Pode ser todo tipo de perseguição que os cristãos estão sofrendo de alguma forma, porque eles deveriam colocar o amor deles em outra coisa que não fosse a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Então, para mim e para você, esse é o alerta. Os cristãos estavam sendo chamados para adorar outro Senhor. Sabe, entre judeus e gregos naquele tempo, os cristãos eram uma pequena seita. Eles eram chamados os do caminho, aquela seita que começou lá. Ouviu falar? Veio Jesus e tal. Aí tinha os judeus, religião do tempo ali, o sistema religioso todo. Tinha os gregos, tinha todo o Império Romano e tudo isso. E tinha essa pequena seita chamada discípulos de Jesus, que caminhavam no meio desse cenário todo. Você vê alguma semelhança com os dias de hoje? Em que nós temos um sistema religioso, muitas vezes, nós temos tantas coisas que arrogam para si o nome de igreja evangélica ou outras coisas assim. Nós temos, e eu não estou falando com ar de superioridade, irmãos, não entenda isso. Não pense: você acha que vocês são escolhidos. Não, eu só estou falando que sempre vai ter um sistema religioso, um sistema político, um sistema desse mundo, um secularismo, um paganismo, e vai existir uma porção de crentes, que é muito mais do que a gente imagina, não são tão pouquinhos crentes, mas é uma porção de crentes que não se dobra à idolatria religiosa, à idolatria política, à idolatria de todos os tipos, mas que busca ser fiel ao seu Senhor. Ainda que falhando muitas e muitas vezes
e tendo que pedir perdão de novo e falar: Deus, você não foi o Senhor da minha vida, eu coloquei outros deuses no seu lugar. Eu não amei o meu próximo. Porque a gente faz isso toda semana, por quê? Porque eu e você precisamos lembrar que nós não amamos o Senhor sobre todas as coisas de novo. Nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos de novo. É isso que os cristãos fazem. Entre judeus e gregos tinha uma seita, entre aspas, chamada de cristãos. Como hoje, a igreja verdadeira, a igreja invisível, muitas vezes está oculta. Ela está no meio de outros lugares também, que você nem pode imaginar, existem cristãos verdadeiros. E o texto do Apocalipse vai falar dos inimigos desses cristãos verdadeiros. Nós temos a besta da terra, a besta do mar, a prostituta, que representam os poderes, todos que se levantam em perseguição à igreja e requerendo para si também adoração. Essas bestas da terra, do mar, a prostituta, são as potestades que requerem para si adoração, e se não recebem adoração, agora começam a perseguir a igreja. Então, isso fala basicamente do poder político, do poder religioso e do poder cultural que nos oprimem e que requerem para si adoração. Poder político, poder religioso, poder cultural. Para que nós nos dobremos a esses poderes. Mas a igreja verdadeira fala: não. Eu adoro somente o meu Senhor. É isso que nós estamos sendo chamados nesses dias para fazer. Sabe, a perseguição ela se manifesta de várias formas. Então nós temos Stott falando aqui, nesse livro, ele diz assim: em algumas partes do mundo, a hostilidade aberta ao evangelho é acompanhada de violência física. Em outras, a igreja está travando um combate intelectual com uma ideologia insidiosa, ou uma filosofia materialista, com a qual não consegue chegar a um acordo. Em outros lugares, a luta se dá no campo moral, enquanto o mundo busca persuadir a igreja a se conformar aos seus próprios caminhos. Então são vários tipos de perseguição que podem acontecer, e várias formas de requerer idolatria daqueles que servem ao único Senhor. Nós precisamos discernir isso e compreender. Nós estamos vivendo nesses dias. Você sabe quando começou os últimos dias, o fim dos tempos? Sabe quando? A gente já falou isso aqui. No primeiro Natal. Primeiro Natal que teve, ou seja, o nascimento de Jesus, começa o fim dos tempos. A partir dali, a igreja começa a viver o fim dos tempos, e nós estamos vivendo isso. A cada dia do Senhor estamos aqui lembrando, a cada dia do Senhor com D minúsculo, estamos aqui lembrando do dia que Ele veio, esperando o dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, em que Ele virá e colocará ordem em todas as coisas. Até lá nós somos chamados a nos mantermos fiéis. Esse é o meu chamado para você. Nós nos chamamos como pastores aqui, vocês, a igreja em Curitiba, a igreja em outros lugares, a se manter fiéis como a testemunha fiel foi. A nos mantermos crentes da nossa expectativa de que seremos ressurretos com Cristo um dia e de que Ele é o soberano sobre todos os governos da terra. É isso que é o chamado do Evangelho. O destinatário aqui é a igreja de Cristo dessa carta. E a revelação aqui não é pessoal, já falei, não é para João só para ele, é para ele compartilhar com a igreja. E o conteúdo é o próprio Cristo. O conteúdo da carta do Apocalipse é o próprio Senhor se revelando a nós, para que nós possamos lembrar quem Ele é, que nós temos alguém que governa sobre nós, que nos ensinou como viver e ter uma esperança clara. É isso, o conteúdo é o próprio Cristo. Nós precisamos, não precisamos mais de exortação moral ou religiosa. Mais do que isso, mais do que uma exortação de fazer ou não fazer, do que deixar, do que não deixar, dos métodos a seguir, nós precisamos ver a Cristo, irmãos. Mais do que exortações morais ou religiosas, eu e você precisamos ver a Cristo. Esse é o chamado do Apocalipse, olhar para Cristo, olhar para Ele, e aí vivermos aqui na terra a partir desse olhar, a partir desse ponto de vista. Isso aqui é olhar para Cristo, é compreender que Ele é, diga comigo, primeiro, testemunha fiel, ou seja, Ele nos ensinou como viver aqui. Mais uma vez, Jesus nos ensinou como viver aqui. Ele é também, em segundo lugar, vamos lá, primogênito dentre os mortos. Ele nos dá esperança e certeza de vida, porque Ele inaugurou uma nova realidade, um novo tipo de humanidade é inaugurado em Cristo. E Ele é também, em terceiro lugar, vamos lá, soberano dos reis da terra, nos garante quem governa aqui. Então Ele nos ensina a viver nessa terra, Ele nos ensina a ter esperança, e Ele nos ensina
e garante que Ele é quem governa e tudo está sob controle. Nós sabemos isso sobre Ele. Agora basta a nós o papel de nós nos dobrarmos em oração diante do Senhor e buscarmos que essa revelação seja real dentro de nós, para que nós possamos viver de acordo com essa realidade. Porque saber intelectualmente não vai adiantar muito, que a gente vai amanhã de novo se dobrar a outros deuses. Mas buscar uma revelação clara diante do Senhor e pedir: Deus, eu realmente quero viver como se eu soubesse mesmo que você é testemunha fiel, que você é primogênito dentre os mortos e que você é o soberano dos reis da terra. Porque eu e você vamos esquecer disso logo. E aí nós precisamos voltar às Escrituras, voltar ao Senhor e ao seu Espírito e pedir: Deus, me lembra quem você é. Esse é o conteúdo da carta do Apocalipse. O próprio Cristo. A igreja de Cristo é o destinatário. O próprio Cristo está contido nessas letras e nessa maravilhosa obra. Nós sabemos isso sobre Ele e sobre nós. O que Cristo pensa da igreja? A sua igreja, a igreja que Ele edificou, que Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja que Ele mesmo fundou. Aquele que é o cabeça da igreja, o que Ele pensa da igreja do qual Ele é cabeça, que conhece eu e você de forma íntima, que nós vamos ouvir Ele falar na carta aqui, nas próximas semanas: eu sei das tuas obras, eu te conheço, eu sei o que você faz de bom, eu sei do seu amor, do seu serviço, da sua perseverança, eu estou andando no meio de vocês, e eu estou sabendo, estou vendo tudo o que está acontecendo, e eu sei o que vocês estão vivendo, eu conheço vocês. Esse é o Cristo que se revela a nós. Ele caminha entre os candelabros, vigiando, supervisionando as suas igrejas, ou a sua igreja como um todo. Ele é o pastor do seu povo, irmãos. Aqui nós temos pastores na igreja. Nós somos pastores nessa igreja, mas existe um pastor da igreja. Quem que é o pastor da igreja? Jesus Cristo. Não tem pastor sênior, só Ele. Ele é o sênior. Ele é o rei. Ele é o primeiro. Ele é o que está andando entre nós agora mesmo. Isso não é só mais um hino pentecostal, irmãos, que Cristo está no meio da congregação andando. Não. Isso é uma realidade. Ele está andando no nosso meio. Ele está vendo as nossas obras. E Ele tem coisas a dizer sobre nós. E nós precisamos querer ouvi-las. Nós precisamos querer saber o que Cristo pensa sobre nós. Não eu pessoalmente. Nós, a igreja. Ele caminha entre nós. Ele é o pastor do seu povo. E é o mesmo que diz: eu te conheço, eu sei. Ele vai também nos falar algumas vezes: tenho porém contra ti. Mas eu tenho porém contra ti, que você tolerou esse espírito, que você tolerou isso e aquilo. Eu tenho coisas contra você. Eu estou olhando para vocês, eu vejo o que vocês estão vivendo, mas eu tenho coisas contra vocês. Isso é muito forte e real. Cristo tem coisas contra nós. Entre repreensões e elogios, irmãos, nós vamos ver aqui nas próximas semanas as marcas do que é ser uma igreja saudável. Cada uma das igrejas, das 7 igrejas na Ásia Menor, mostram marcas do que deveria ser uma igreja saudável. E se eu e você não estamos interessados nisso, no que estamos interessados, irmãos? Se não estamos interessados em saber como ser uma igreja saudável para honrar o Senhor e para servir bem esse mundo, com o que eu e você devemos nos preocupar mais do que saber o que Cristo pensa sobre mim, sobre você, na coletividade do que é ser igreja. E eu te chamo para isso nessa manhã e nesses dias, para meditar nessas realidades, orar, derramar lágrimas diante dos textos do Apocalipse e buscar: Senhor, me mostra onde eu tenho errado, me repreende. O que Cristo pensa da sua igreja? O que Cristo pensa da sua igreja? Como ela é e como ela deveria ser. Você me entende? Como ela é? Raio-X. E agora, como ela deveria ser? Nos mostra como nós deveríamos ser, Senhor, para a Tua glória. João, depois de tudo isso, capítulo 1, 2, 3, as cartas todas, tudo que ele entrega, ele tem uma visão. E embora a perseguição e o cenário da igreja, João no capítulo 4, ele fala: eu vi um trono. E nesse trono tinha alguém sentado, não estava vazio. Eu fiquei muito tempo tentando, e João vai falar isso, né? Achar alguém que fosse digno, e eu não achava. E quem é digno? E quem vai sentar? E aí no capítulo 4 ele fala: eu vi um trono. E havia um sobre o trono. E os seres viventes, os 24 anciãos, e toda a igreja, e os anjos, e todos se dobravam somente àquele único Rei, Senhor. Então vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, porque tem um sobre o trono. João, ele é confortado pelo toque no ombro: não temas, de Jesus. E depois ele tem mais uma visão e ele vê que há um trono, não está vazio, há um Senhor. Amém, meus irmãos?